Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Cada um pode dizer amém, glória a Deus. Pode se assentar com alegria no coração. Em nome de Jesus, as crianças podem ir para o ministério infantil. E Mateus 23, você pode ir abrindo a sua Bíblia. Mateus 23. Falei do Sérgio, ele chegou ali, ó. Ele ouviu, né? Mateus 23, a partir do versículo 23. É um texto muito forte, irmãos, mas é para todos nós. Eu quero ler um versículo primeiro, depois nós vamos ler outros. O versículo que eu quero ler a princípio, de Mateus 23, é o versículo 26. Esse texto, Jesus está pregando para a multidão e para os seus discípulos, e aí ele vai mostrar a diferença entre a verdadeira essência da vida em contraste com apenas a aparência, e é o tema de hoje, essência e aparência. E aí o versículo 26, que eu falei, diz assim, olha, fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Pode deixar aberta aí a sua Bíblia, nós vamos recorrer a outros versículos. Eu quero pedir a quem está lá no computador, o Max, passar o vídeo, por favor, Max, rapidinho, já passei aqui. Eu aprendi uma coisa, eu não gostava de repetição, de ser repetitivo. E eu tinha problemas com isso, mas a gente vai aprendendo, né? E sempre estamos aprendendo, e eu aprendi que repetição faz parte do processo de aprendizado. Quanto mais a gente repete, mais a gente aprende e mais nos especializamos naquilo. Então, esse vídeo aí é só para te preparar, porque ele é repetido. Diminui um pouquinho aqui, Danto, que está dando uma microfonia aqui. É sobre a diferença entre o membro da igreja, um cristão, e o verdadeiro discípulo de Jesus. Vai ou não vai? Vai. Para eu ir falando até que você consiga, tá certo. Então, nós precisamos entender essa diferença que Jesus vai destacar muito aqui em termos de o que é o essencial, a essência, e o que é apenas a aparência. Porque hoje nós vivemos num mundo de que a ênfase é na aparência. Você sabe disso, né? Com o advento da mídia, da propaganda, das campanhas publicitárias, do marketing. Eu fiz administração de empresa e a gente estuda muito sobre isso. A ênfase é muito forte na questão. O marketing não é a propaganda em si, o marketing é tudo o que envolve a aparência de um negócio, de uma pessoa, de uma propaganda. Então, hoje essa ênfase na aparência é muito forte, e a gente precisa ter cuidado nisso, porque Jesus já falava sobre isso. Mas vamos ver aí a diferença entre o discípulo e o membro. A reprodução faz parte da vida. Desde cedo aprendemos a multiplicar. Em família, vemos os efeitos da multiplicação. Nos negócios, com dedicação e trabalho, também é possível multiplicar. Multiplicar é transformar o mais em muito mais. Cristo, quando esteve aqui, multiplicou pães e peixes, e mais do que isso, ele multiplicou discípulos. No início eram 12, a esses 12 logo se juntaram 70, 120, 500, 3.000 e mais, muito mais. A ordem dele é a mesma hoje. Vá, ensine, batize e faça discípulos, e eles farão outros. Discípulos que se multiplicam formam uma igreja saudável. Afinal, queremos uma igreja cheia de membros ou de discípulos? Queremos a porta dos fundos aberta ou fechada? O membro espera pães e peixes, o discípulo é um pescador. O membro apoia-se no pastor,
o discípulo ajuda o pastor. O membro luta para crescer, o discípulo para reproduzir-se. O membro espera uma visita, o discípulo é um visitador. O membro quer ir para o céu, o discípulo quer ir e levar pessoas para o céu. Discípulos oram, se relacionam e cumprem a missão com novos discípulos. Tudo isso porque discípulos não apenas somam, discípulos multiplicam. Foi assim que ele fez, e é assim que ele quer que façamos. É isso mesmo, é que ficou uma partezinha, mas a finalização é ser assim que ele quer que façamos. Porque aí, dependendo do que nós assumimos a nossa identidade de discípulo verdadeiro ou de apenas membro da igreja, é que vai definir o nosso valor em relação à essência e à aparência. Eu já disse aqui para os irmãos, a palavra cristão no Novo Testamento, na Bíblia toda, né, no Novo Testamento, aparece 3 vezes somente, uma em Atos, outra em Pedro e a outra eu não me lembro, mas 3 vezes só. Enquanto que a palavra discípulo em relação aos discípulos de Jesus, mais de 250 vezes. Então, era costume, era o normal na igreja primitiva e tempos depois, ao invés de ficar chamando um ao outro, eu sou cristão, ou aquele cristão, dizia assim, eu sou discípulo, ou aquele discípulo, os discípulos da igreja de Éfeso, os discípulos da igreja de Jerusalém. Porque o discípulo, ele entende que a aparência existe, mas que a verdadeira vida cristã não é baseada na aparência, mas é baseada na essência do cristianismo, no que é a essência. E a pergunta aqui hoje é essa, o que nós valorizamos mais hoje? Vamos ser sinceros, gente. Deus falou para Samuel, Samuel foi ungir o novo rei, né? O rei era Saul, de Israel, e Deus mandou Samuel ir na casa de Jessé, que era um homem que morava em Belém. E aí chegou lá, Jessé tinha os seus filhos, e aí começaram a vir os meninos, né, o maior, forte e tudo, e Samuel, o profeta, foi logo ungir o primeiro que ele viu, que era o mais forte, mais alto, mais velho. E Deus já disse, olha, eu não olho a aparência. O homem vê o que está de fora, o que está aparente, o que é aparência. Eu vejo o que está no coração. Só estou colocando em palavras nossas aqui. Num certo sentido, não há nada de mal na aparência. Senão a gente ia andar feito mulambo, não é isso? Essa igreja, ou esse templo, melhor dizendo, né, essa casa aqui ia ficar suja, feia. Já que a gente não preocupa com a aparência, vamos andar de qualquer jeito. Não, a aparência tem o seu lugar. A aparência tem a sua hora, o seu momento. Eu não quero andar feio, você quer andar feio? Né? A gente é bonito naturalmente. E pôr roupa feia para quê? Né? Mas o negócio é que a ênfase não é essa. A aparência tem o seu lugar. Só que quando nós começamos a viver dependendo da aparência, ou que a nossa ênfase maior, o nosso valor maior está baseado e fundamentado na aparência, aí Jesus começa a chamar isso de fariseu e escriba, ou seja, pessoas que vivem uma regra para sustentar uma aparência. E aí, quando vai mexer na essência mesmo, não vale nada, está igual a palha, né? Que põe para pôr fogo e queima rapidinho, não tem essência nenhuma, não dura. E hoje se dá muita ênfase e valor no que é aparente. Alguém disse isso aqui, eu me lembrei disso. Hoje se vende muita embalagem. Você vai no BJ's ali, ou no Costco, eu vou mais no Costco ali, e tem um cartãozão grande, assim, né, bonito, cheio de fotos. Você dá vontade de comprar aquele negócio só pela embalagem. Aí, quando você vai ver, é um chipzinho desse tamanho. A embalagem é mais cara do que o cartãozinho, o chip. E aquele embalagem, você fala, eu vou levar esse negócio, essa embalagem é bonita demais. Mas se eu não fosse convertido, eu até levaria. Mas, graças a Deus, Deus me converteu. Eu falei, não preciso desse negócio. Os brinquedos, você, por exemplo, as crianças, principalmente a Júlia, gosta do Lego, aquele de montar, aquelas pecinhas de montar. Você vai numa loja do Lego, você vê aquela caixa do Lego e aqueles desenhos, tudo assim, você pensa que aquele negócio está mexendo, aquele negócio desenhado, tudo montado. Já viram isso?
Não é possível que você nunca viu. Se não, entra na loja do Lego, eu te aconselho. Aqui, ó, tem aqui no Assembly, como é o nome? Assembly Row ali, né? Lojinha do Lego lá, você vai... Você olha aquela caixa, eu dou vontade de comprar aquilo e levar para mim. Porque você imagina assim, uma criança vê aquilo, quando abrir, aqueles negócios vão sair voando, tem um avião, né, tem um bonequinho, isso vai sair em movimento, voando. Aí você chega em casa e abre, sacolinha assim, cheia de pecinha, dá um desânimo. Aí eu penso, meu filho, vocês vão montar isso, gente? Vamos, e eles montam com alegria, e montam rápido aquele negócio, e claro que isso é bom também, né, para exercitar a mente, sem dúvida, mas o que eu estou dizendo é que, às vezes, nós somos muito movidos pela aparência, pelo visual, a gente compra pela cara do negócio, pela embalagem do negócio, e nós precisamos ter cuidado nisso na vida espiritual. Cadê os meninos que jogam futebol aí, as meninas, né, o soccer? Aí veio a propaganda, né, o Giovanni, de vez em quando, vê as propagandas das chuteiras novas. Aí quer comprar porque acha que vai ficar mais veloz com aquela chuteira. Vai dar mais drible, né, Matheus? Cadê o Matheus? Mais drible que aquela. Não, essa chuteira aqui do Cristiano Ronaldo, essa aqui eu driblo mais do que com a do Zezinho Pereira. Tudo a imagem, levando as pessoas a viverem com base fundamentadas numa fantasia, numa máscara. E aí Jesus fala sobre isso, sobre essa questão do externo, né? O que tem, a pessoa às vezes é medida ou é valorizada pelo que tem, não pelo que ela é realmente, ou pela marca, né? A marca da roupa. Não estou dizendo que você tem que comprar roupa sem marca nenhuma, sem etiqueta, né? Hein? Do Salvation. Mas, pior que tem roupa de marca lá no Salvation também. Mas tem, até o Neneco está aí ou não? Não chegou, mas eu vou contar a história, porque eu falei para ele que ia contar aqui. Aí o Neneco cheio de onda, um rapaz muito legal, bacana e brincalhão. Ele falou, olha, comprei um terno de $1.500. Terno lindo, Calvin Klein, só que ele estava na promoção por $159. Mas o valor dele é $1.500, né? A marca dele custa $1.500, mas eu só paguei $159. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. Claro que a gente, né, compra coisa boa e precisamos comprar coisa boa, e se você tem condições, mas que a nossa vida não seja dirigida por isso, por rótulos, pela capa, pela embalagem. E a gente transfere isso para a vida espiritual, às vezes a gente quer viver a nossa embalagem cristã. E aí pintamos uma embalagem de crente, uma embalagem de igreja, uma embalagem de cristianismo, de uma forma que, às vezes, né, as pessoas falam, nossa, isso aí é perfeitíssimo. E aí, quando abre a embalagem, começa a ver, né, os probleminhas, as dificuldades, as coisas, e acaba se decepcionando. Não estou dizendo que a gente tem que apresentar uma imagem feia. Não, eu estou dizendo que nós temos que apresentar o que é a essência e a verdade e a transparência do que é a vida cristã, de um verdadeiro discipulado que é negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz todos os dias e seguir a Jesus Cristo de verdade, com coisas lindas, abençoadas, mas com lutas, dificuldades e renúncias e problemas também, para que nós possamos realmente viver a essência do Evangelho. Jesus disse aqui, olha, limpa o interior do copo, do prato, do que for preciso, porque ao limpar o exterior vai ser limpo também, mas o mais importante, não adianta lavar só por fora, né? Já pensou se a gente fosse lavar as vasilhas só por fora e deixar o sujo por dentro? Você não vai usar. E muitos de nós, às vezes, estamos vivendo assim, e você que está aqui hoje, e você que estamos aqui, independente se você é crente, não é crente, tem religião, não tem religião, nós precisamos entender que a vida não se baseia na aparência nossa, minha, sua, das pessoas. A vida cristã e a vida verdadeira se baseia na essência do Evangelho, da transformação em Cristo Jesus, nosso Senhor, para nós vivermos aquilo que Cristo quer. Eu disse aqui um dia desses que, quando nós estamos cumprindo o propósito de Deus na nossa vida, nós nos sentimos realizados. Você se sente feliz. Você, às vezes, não precisa ser nem rico, nem ter casa, nem ter carro, mas você tem uma vida completa em Deus. Você vive o propósito de Deus na sua vida, você se sente feliz, realizado, contente, porque eu estou fazendo aquilo que Deus quer
que eu faço é o propósito de Deus para a minha vida. E aí, a aparência é enganosa. E eu quero, em rápidas palavras, mostrar aqui na Bíblia essa incoerência, esse engano da aparência. Jesus cita aqui 2 exemplos. Um é a cegueira. Vamos voltar lá para o texto, Mateus 23. E olha que Jesus aqui não está manso igual estou manso aqui agora, não, falando assim, tranquilinho, não. Jesus aqui está falando com autoridade, porque ele está mencionando fariseus, escribas, eram os religiosos da época, os doutores da lei, as pessoas que eram supostas a liderar o povo a Deus. E eram grupos religiosos dos judeus, e eu explico assim, porque sempre tem pessoas novas que não estão ainda familiarizadas com essa linguagem. Então, quando se fala sobre fariseus, saduceus, escribas, eram mestres da lei de Deus, mestres da Bíblia, conhecedores da Bíblia, sacerdotes, religiosos que estavam liderando o povo a cultuar a Deus. E esse pessoal, Jesus vem falar para eles que eles estão vivendo só a aparência. E Jesus chega a dizer, chamá-los de cegos, de hipócritas, de sepulcros caiados. E a gente vai ver uma linguagem assim. E aí, por que eu estou, e orando esta manhã, né? A gente tira férias, mas a gente ora também, viu, gente? Quando você tira férias, não tira as férias de Jesus, não, né? Como, né, a Nayara estava falando aqui, a gente continua crente ainda, né? Você tira férias do trabalho, das atividades, mas Jesus continua sendo seu amigo, Deus continua sendo seu pai diariamente, então a gente continua orando, falando com Deus, lendo a palavra de Deus. Então, orando nessa manhã, pedindo a Deus uma palavra, e veio isso no meu coração, que nós muitas vezes estamos tentando viver aquilo que não somos. Isso dá um estresse, gente. Às vezes as pessoas estão estressadas, nervosas, não sabem por quê, porque está se esforçando para viver aquilo que não é, se esforçando para mostrar para os outros aquilo que não tem, aquilo que não é, aquilo que não faz. E aí nós precisamos pensar nisso e pedir a Deus para tirar, porque todos nós seres humanos, todos nós, a começar de mim, tem um pouquinho de fariseu, de saduceu e de escriba lá dentro. De vez em quando ele se levanta lá e quer farisezar, ou escribizar, ou saducezar. Vai sair palavra feia aí, né, daqui a pouco. Está lá dentro de nós, a gente pode buscar a Deus, ser servo de Jesus, mas a natureza pecaminosa está lá. E essas características de hipocrisia, de fingimento, de querer viver sua aparência, de mostrar alguma coisa, está lá no fundo do nosso coração. De repente, aquilo quer aparecer, mas e aí precisamos buscar a Deus para entender qual é a essência da minha vida. E aí vamos lá no texto, olha o 23 aí. São palavras duras de Jesus. Versículo 23 do capítulo 23 de Mateus. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Vocês dão o dízimo, aqui Jesus ele dá apoio ao dízimo, mas ele mostra que esses líderes religiosos estavam mais preocupados com o dízimo da hortelã, com o dízimo do arroz, com o dízimo do feijão, do que outros valores da Bíblia Sagrada. E aí você vai entender o que Jesus está dizendo aí. Vocês dão o dízimo da hortelã, do entro, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas, quais? Justiça, misericórdia e fidelidade, sem omitir aquelas. Quais são aquelas que não devem ser omitidas? O dízimo. Não, continue dando dízimo da hortelã, do cominho, do que vocês quiserem, mas não negue a justiça, a misericórdia e a fidelidade. É a questão da ênfase. Por que eles faziam isso? Porque, ao dar o dízimo de tudo, eles estavam querendo mostrar uma aparência de justiça, uma aparência de fidelidade, uma aparência de cumprir a lei, mas quando, na prática, em relação às pessoas, exercer justiça, misericórdia e fidelidade às pessoas e a Deus, eles estavam negligenciando, estavam falhando completamente naquilo, simplesmente porque faltava essência e queriam apresentar apenas uma aparência. E aí diz o texto aí, continuando, guias cegos, ou, noutra versão, diz condutores cegos. Por quê? Porque eles eram guias e líderes religiosos.
condutores cegos, guias cegos. Vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e de cobiça. Fariseu cego. Jesus pegou pesado, gente. Limpe primeiro o interior do copo e do prato para que o exterior também fique limpo. E aqui eu e você precisamos fazer uma autoanálise. 1 Coríntios 11 fala sobre isso. Examine-se, pois, cada um a si mesmo. E eu costumo dizer o seguinte: eu não estou aqui para pregar para você e apontar o dedo para você. Eu estou aqui para trazer a palavra de Deus e pregar para mim e para você, para nós, todos os dias estarmos consertando na presença de Deus. Quando aquele fariseuzinho lá dentro de nós, o fariseuzão, ou fariseu médio, medium, small, extra large, aparecer lá no nosso coração e quiser fluir, nós possamos ter recursos de Deus e da palavra de Deus para vencê-lo no poder do nome de Jesus. E aí, primeiro, essa incoerência da aparência é a cegueira. A aparência, viver da aparência com base na aparência, é resultado de cegueira e causa cegueira espiritual, moral, emocional na vida da pessoa. A pessoa começa a viver uma vida que não é e não consegue enxergar aquilo. A pessoa começa a querer manter um padrão de vida social, emocional, financeiro, espiritual, que é manter um padrão de vida de aparência, aquilo que a pessoa não é, e ela começa até a acreditar naquela mentira e não consegue enxergar mais a situação que ela está. É o procedimento incoerente, atitudes totalmente opostas ao que a Bíblia ensina. Todos estão enxergando aquela situação, menos a pessoa. Está todo mundo vendo, ele tinha que estar aqui hoje, mas eu vou falar para ele assistir. Está todo mundo vendo que o terno é de 159, mas ele está falando que é de 1.500. Não preocupa não, eu vou falar para ele assistir tudinho. Erros grosseiros na vida pessoal, mas aí a pessoa tem erros grosseiros, mas tem exigências muito detalhistas. A pessoa comete erros sempre, mas sempre que alguém comete um errozinho menor, ela está lá apontando o dedo, está lá acusando. A pessoa, às vezes, vem para a oração, como nós temos aqui oração às 10 da noite, nós temos nas 7 horas na terça-feira, 5 horas da manhã. E, às vezes, a pessoa vem só para ver quem não veio. Eu vou lá para ver quem não vai na oração. Aí, às vezes, a pessoa está orando, está lendo a Bíblia, está jejuando, está participando, está envolvido, e aí começa a apontar dedo em quem não está. Começa a se sentir maior ou melhor do que o outro, que, às vezes, não está fazendo as mesmas coisas. E, às vezes, nós cometemos os mesmos erros, as mesmas dificuldades, mas, quando é alguém que comete, aí nós apontamos o dedo, nós queremos mostrar o erro da pessoa para que possamos defender o Evangelho e proteger a igreja com base na nossa aparência. É a tentativa de conduzir as pessoas tendo uma própria vida que não condiz com a verdade. Deixa eu ler aqui um comentário de um escritor, o Matthew Henry, que ele diz o seguinte: olha, o cristianismo que só aponta os erros dos outros e nunca enxerga os seus próprios erros pode ser compreendido como verdadeira cegueira espiritual. Vida espiritual que só aponta o erro do outro, ou quando o outro erra, fica chateado com o outro. Gente, as pessoas passam lutas, dificuldades, problemas, e quando alguém erra, se você começa a rejeitar a pessoa, ou se um casal está passando problemas, dificuldades, ou está se separando, ou está se divorciando, tem gente que fica com raiva. Isso é uma profanação. Quem que é o mais profano, ele ou ela? Nós possamos, como Jesus disse aqui para os fariseus, exercer o que é mais importante, que é a justiça, a misericórdia e a fidelidade.
Jesus não nos chamou para viver de aparência, Jesus não nos chamou para apontar dedo e erro dos outros, Jesus não nos chamou para estar acusando as pessoas e querendo viver uma vida de aparência, Jesus nos chamou para abençoar os outros, para restaurar os outros, para ser instrumentos de cura para os outros, curando a nós mesmos, claro, Ele cura, e nós temos esse instrumento, para sermos fonte, como foi pregado aqui domingo passado, fonte de água viva que flui do nosso interior para alcançar vidas. E quando flui fonte de água viva do nosso interior, qualquer tipo de aparência, de fingimento, de falsa santidade é revelado, mostra. Nós possamos realmente viver e deixar fluir a essência de Cristo na nossa vida. E a cegueira espiritual de viver só na aparência, ela é enganosa. Tentar resolver, às vezes, uma discussão com outra discussão pior ainda. Às vezes, uma pessoa quer tentar exortar o outro a não fazer dívida, enquanto ele está fazendo dívidas também. Estou dizendo que você, de repente, está com uma dívida, está acertando dívidas e pode viver o exemplo e dar o exemplo para alguém. Mas, de repente, a pessoa só se endivida e aí está vendo o outro se endividar, vai acusar o outro, fala, não, você não pode fazer isso. Está coando o mosquito e engolindo o camelão. Nós possamos entender que a nossa vida que está em Cristo, cometemos erros, dificuldades, mas estamos buscando a verdadeira vida cristã em Cristo Jesus. Às vezes a gente pede perdão, já aconteceu isso comigo, pede perdão se justificando e culpando o outro. Já viu isso? Fala para mim que você já fez isso também, só para me ajudar. Olha, você me desculpa aí, né, o que eu fiz, mas é porque você fez isso, é por isso que eu fiz aquilo, mas você me desculpa. O que eu estou fazendo? A culpa é sua, que eu errei. Eu só estou pedindo perdão porque você me fez errar. A gente está cansado de fazer isso, de pedir perdão, pedir desculpa, justificando porque eu fiz isso, porque o outro é que causou. O outro fez o erro dele e o seu erro foi decisão sua. O outro fez o erro dele e o meu erro de reagir daquela maneira foi decisão minha. E a responsabilidade é minha. Eu preciso assumir a minha responsabilidade. O outro cometeu o erro dele, mas eu cometi e decidi fazer o meu erro. Então, eu vou pedir perdão, olha, eu quero te pedir perdão porque eu errei nisso aqui, eu fiz isso, isso e isso. Sem justificar e sem pôr a culpa no outro. Aí é querer manter uma aparência, como que dizendo, olha, eu só errei porque você errou primeiro. Eu só falei aquilo porque você falou aquilo outro primeiro. Querem dizer, a minha aparência é o seguinte, eu não erraria se você não tivesse errado comigo. E aí que está o teste da vida cristã. É alguém errar comigo e eu decidir não cometer o mesmo erro ou não piorar e fazer um erro pior. Agora, falhamos nisso, todos nós? Falhamos. Mas é que precisamos nos arrepender, pedir perdão, consertar e prosseguir em nome de Jesus, para não cairmos no segundo engano. O primeiro é a cegueira. O segundo, o que Jesus falou? Sepulcro caiado. Eu não sei se talvez os adolescentes... Cal é uma tinta branca. Como é que chama em inglês cal, Ronaldo? Cal é uma tinta branca. Sabe, Sérgio? Cal em inglês? Aquele trem branco? Whatever. Aquela tinta branca, uma tinta mais fina, aguada, é só para esconder um trem feio. Aquilo é de péssima qualidade. O Prime é chiquérrimo. Prime é primeiríssima qualidade. Mas é tipo um Prime. Só que põe assim um Prime de qualidade baixa, ruim todo.
E aí eles usavam, e até usam até hoje, né, isso, em alguns cemitérios, está lá a sepultura, uma pedra e tudo, e aquela sepultura, e passava a cal, é no feminino mesmo, a cal. E pintava aquele negócio de branco, tanto para tirar as sujeiras, as impurezas, e para dar uma aparência melhor, para ficar bonito. O pessoal passava e via lá aquele sepulcro bonito, branco, todo, né, arrumadinho, caiado, com cal. Agora, sepulcro, gente, ali alguém foi sepultado. Lá no fundo tem um corpo morto, em decomposição, podre, sujo, horrível, impureza completa. E aí o que Jesus está falando? Vamos ler no 27? Diz assim, olha, ai de vocês, mestres, e Jesus dá ênfase no que eles são mestres da lei, lei de Deus. Eles são fariseus, ou seja, eles são estudiosos, praticantes e ensinadores da Bíblia. Hipócritas, vocês são como os sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade e iniquidade, diz na outra versão. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos. E dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Aí Jesus diz, assim vocês estão testemunhando contra si mesmos que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Ao mesmo tempo que estavam querendo esconder ou honrar os profetas que foram mortos por aqueles que eles eram descendentes, ao mesmo tempo eles estavam assumindo, nós somos descendentes dos que mataram os profetas. E aqui, gente, esse sepulcro caiado é esse nome dado por Jesus e naquele tempo e utilizado no Novo Testamento para fazer referência a essa parte externa que cobria o interno podre. Está entendendo? Corpo podre, coberto, e a parte externa bonita e bem apresentável, a aparência da parte externa. E que nós possamos, lime, aqui só dá gente competente, viu? Então, em inglês é isso aí, né? Lime, L-I-M-E, segundo nosso professor Kleber Tavares. Hã? Whitewash também, viu? Tem vários nomes, todos estão certos, graças a Deus. Whitewash. Então, veja, quanto mais bonito por fora o sepulcro, mais disfarçado ele estava e disfarçando o que estava por dentro. E o que estava por dentro? Podridão, sujeira, iniquidade, bicho, vermes, e esse exemplo que Jesus dá. E aí, o que nós precisamos aprender aqui? De que eu e você não podemos viver uma simples aparência, porque a aparência ela vai estar escondendo alguma sujeira. Gente que às vezes é muito rígida em santidade, muito rígida, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode isso, não pode aquilo. A gente tem que orar e ter misericórdia e compaixão, porque pode ser que tenha ali um trem sujo escondido. Porque a Bíblia não se engana, Jesus não se engana, a palavra de Deus não se engana. Sepulcro caiado é bonito por fora, mas por dentro está sujo, podre, cheio de maldade e de iniquidade. E aí eu e você aprendemos o seguinte, então eu tenho que ser relaxado com tudo e pode fazer tudo? Não. Eu e você precisamos viver a obediência da palavra de Deus, não acusar as pessoas, mas entender que a verdade da palavra de Deus não pode ser omitida. E aí, aproveitando aqui o que foi aprovado recentemente, aqui nos Estados Unidos, o casamento do mesmo sexo. E, mais uma vez, eu quero declarar, isso aqui sai pela internet, online e tudo quanto é lugar por aí, que nós aqui nesta igreja, Assembleia de Deus Vida, nós somos a favor do casamento entre um homem e uma mulher. Esse é o casamento bíblico.
Pode estar aprovado pela terra, pela lei, pelo planeta, pela lua, pelos Estados Unidos, pelas Nações Unidas, mas a Bíblia continua ensinando e eu e você continuamos crendo, e esta igreja continua pregando que o casamento correto e bíblico é entre um homem e uma mulher, até que a morte os separe. E aí nós precisamos entender a nossa liberdade de expressão nesse país. Respeitar as outras pessoas, não criticar, não zombar, não discriminar, mas eu continuo crendo que o casamento é entre um homem e uma mulher. Tanto é que esse país está dividido que essa morosidade, né, dos estados, acho que tinham 6 ou 7 estados, para você ficar sabendo, que tinha essa aprovação do casamento do mesmo sexo. E o Massachusetts é um desses estados que aprovou. Por quê? Vai a plebiscito, o povo vota, contra ou a favor. E no voto do povo, nesse estado, acho que há 10 anos atrás, mais ou menos, foi aprovado o casamento do mesmo sexo. Outros estados, 5 ou 6, não me lembro exatamente, aprovaram. E esse negócio vai demorando, vai demorando. Muitos estados já desaprovaram, como a Califórnia, foi votado lá, o povo votou e não aprovou o casamento do mesmo sexo. Outros estados também não aprovaram. Então, essa guerra, essa onda, então faz o quê? Aí vem uma manipulação política, leva para a Suprema Corte, vota, são 9 juízes que votam, e aí você vê de novo o país dividido. Por quê? Ficou 5-4 a votação. Ou seja, mostra que pelo menos a metade desse país, no mínimo, não é a favor disso que está acontecendo. E até a própria Suprema Corte está dividida, porque foram 5-4 nos votos. O que eu estou querendo dizer com isso? Que eu e você não temos que ter medo de viver a nossa essência. Pode perder o tax exemption da igreja, o status daqui é uma contadora, não é isso aí? Tem um monte de especulação nisso e tudo. Gente, eu prefiro ir para o céu do que manter o tax exemption dessa igreja. Eu prefiro pregar a palavra de Deus, e se tiver, Deus o livre, se tiver que perder, né, o status de isenção, o tax exemption dessa igreja, Deus deu, Deus tirou, a igreja vai continuar sendo igreja, pregando o evangelho, vivendo a palavra de Deus do mesmo jeitinho, do mesmo tipinho. Não se desespere, crente, fica tranquilo, vamos continuar sendo igreja. Vamos continuar pregando o evangelho, vamos continuar crendo no nosso estatuto, está escrito lá e vai continuar lá, vamos continuar pregando que o verdadeiro casamento bíblico, criado por Deus, a instituição divina, entre um homem e uma mulher, até que a morte os separe. É isso que você crê, é isso que você prega, é isso que você defende, você tem liberdade de expressão, de expressar o que você crê, você não precisa esconder isso de ninguém. De ninguém. E aí nós vamos viver a verdadeira essência do evangelho. Não precisa se esconder e viver uma aparência. Vamos viver a verdadeira essência do evangelho. Não vamos ser sepulcros caiados. Nós vamos ser filhos e filhas de Deus, discípulos de Jesus, vivendo uma verdadeira santidade, não só aparência de santidade, mas uma santidade que expressa verdade, mas expressa graça, amor e compaixão ao mesmo tempo. Não é a santidade que expressa justiça somente e apontar dedo e acusar os outros de forma nenhuma. É uma santidade que quer dizer separados para Deus, dedicados para Deus, e que se eu sou separado e você é separado e dedicado para Deus, isso é santidade, então eu vou expressar aquilo que Deus tem para mim, e compaixão, amor, misericórdia, verdade, disciplina, graça precisa ser expresso na minha vida, e através da minha vida fluir este rio de água viva do meu interior, da minha essência, que é Cristo Jesus. Já não vivo mais eu, mas quem vive em mim? Cristo vive em mim. Então, a minha essência de existência é Jesus Cristo, Espírito Santo, Palavra de Deus, o Pai que habita em mim. Eu sou a igreja, você é a igreja, santuário de Deus, templo do Espírito Santo. Isso vai ser expresso a nossa essência, o que nós somos, na verdade, cheios como Jesus era, cheio de graça e de verdade, como Jesus disse aqui, viver a justiça, a misericórdia, a fidelidade, a compaixão, o amor, a graça, porque só assim podemos impactar o mundo
todos os dias da nossa vida. Eu achei interessante que o pastor Marcos falou aqui no domingo passado que, às vezes, tem pessoas que vivem o Evangelho e vão ao culto no templo, parece que vão assistir um filme no cinema, assistir um show. Aí, não gostei do show hoje, não gostei do filme hoje. Não, o filme hoje foi legal. E eu já disse aqui, pastor Marcos, e repito, e sem ofender, não, como a Nayara, toda com carinho, olha, gente, é com muito carinho e tudo, é com carinho mesmo que a gente fala a verdade. E eu costumo dizer isso aqui, não se engane, o culto não foi feito para te agradar. Da onde você tirou, ou eu tirei, que o culto tem que me agradar? O louvor tem que me agradar, a pregação tem que me agradar. Não tem isso na Bíblia, em lugar nenhum. O culto é feito para agradar a Deus, goste eu ou não. Goste você ou não, o culto é feito para agradar a Deus, porque a música é para Deus, a palavra tem que agradar a Deus e atingir o meu e o seu coração. Porque se agradar você e Deus não agradar, eu estou frito. E quem pregar aqui está frito também. O Ministério do Louvor, que ministra o louvor aqui, vamos cantar música para agradar o povo. E Deus vai, não, eu não gostei dessa música aí não. E agora? O que vocês vão fazer? Para quem é o culto? Para o povo ou para mim? Que eu e você possamos entender que a vida cristã, o culto, a adoração, não está resumida e envolta somente em me agradar, ou não está envolta em me agradar, ou em alcançar só as minhas necessidades. O culto à vida cristã precisa agradar e alcançar a vontade e o plano e o propósito de Deus, porque é assim que eu e você vamos ser abençoados. E não somente a aparência, ou viver da aparência. O versículo 28, assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Eu estou dizendo isso, amados, para que eu e você não venhamos cair nesse erro de viver da aparência, de querer ter as coisas para manter uma aparência. Tem gente que é assim, tem coisa e põe tudo no Facebook que é para provar alguma coisa para alguém. Põe tudo que ele tem, tudo que ele faz. Aí a gente põe, você coloca aí e tal. Se quiser pôr, põe. Eu estou dizendo que tem gente que tem outra intenção, outra motivação. Eu vou mostrar para ele, vou mostrar para ela, vou provar para meu pai, quando ele ver isso aqui, provar para minha mãe, vou provar para meu tio, meu avô, vou provar para minha, sei lá, para alguém, vou provar para alguém e põe só para mostrar uma aparência, e que às vezes não é nada daquilo. Nós possamos, amados, se você fizer o que fizer, que a sua motivação não seja para manter uma aparência, que a nossa motivação seja, como diz a Bíblia, em tudo agradar a Deus. Em tudo agradar a Deus. E para nós começarmos a terminar, eu anotei aqui uma frase do pastor Guilherme Jimenez. Ele diz assim: a vida cristã deve refletir a verdade da condição espiritual da pessoa diante de Deus. Não devemos viver de aparência, de fachada, mas sim da verdade, que é a vida transformada por Cristo. Vida transformada por Cristo vive a essência do Evangelho. E a essência do Evangelho é a própria pessoa de Jesus Cristo. E aí nós precisamos tomar muito cuidado com isso, com o que nós estamos valorizando. Ele diz ainda, a igreja acabou valorizando muito mais a aparência, elegendo a estética religiosa como padrão de espiritualidade, enquanto Jesus exigiu primeiro a transformação interior. Ouça, não quer dizer que Jesus só quer o coração, não. Só quer o interior. O exterior vive do jeito que quiser, de forma nenhuma. Mas a essência, o que Jesus quer e começa é no nosso interior, porque é o nosso interior que define o nosso exterior. Um coração alegre, o que diz Provérbios? Formoseia o rosto. Uma alma limpa, um espírito transformado, santificado, cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, cheio da palavra de Deus, vivendo a essência do Evangelho, isso vai se expressar no exterior. Vai se expressar na aparência, só que aí não é uma aparência falsa, aí é uma aparência de glória de Deus, de presença de Deus, de manifestação de Deus, de uma vida cheia do Espírito Santo, que vai realmente jorrar água viva, vai jorrar o que é verdadeiro, vai jorrar aquilo que realmente está cheio da presença de Deus.
porque aí vai viver a santidade dentro e na prática, na maneira de ser, de falar, de vestir, de andar, de proceder, de ver, de ouvir, de proceder de todas as formas da nossa vida. Que nós possamos entender isso e pensar no seguinte, e aqui vão algumas perguntas para mim e para você. Você é honesto quando faz declarações cantadas a Deus? Será que nós somos honestos mesmo quando a gente canta esses hinos aqui? Ou será que nós estamos cantando só para manter a aparência, tem gente vendo? Nós precisamos ser honestos com aquilo que nós cantamos. Às vezes a gente mente no culto, quando estamos cantando. Cantando a letra, e a letra fala forte, eu estou cantando, e será que é aquilo mesmo que eu estou cantando lá e declarando para Deus, isso é verdade mesmo na minha vida? Ou estou de cara de pau mentindo para Deus aqui enquanto estou cantando? Nós precisamos pensar muito nisso, no que nós estamos fazendo e vivendo, se é realmente a essência do Evangelho ou se é só uma aparência. Você realmente sente verdadeiramente tudo aquilo que você está falando, você vive aquilo? Você já, e aqui vai uma pergunta para mim e para você já fingiu algo para parecer mais crente ou mais santo do que o outro? Tinha que ter uns 10 ou 20 grupos pequenos essa semana, nós vamos ter só um, porque essa é uma das perguntas que eu pus no roteiro. Cite um exemplo seu, e aí cada um vai citar, se quiser, ninguém é obrigado, né? Que você fez aparência para se achar melhor do que alguém. A gente faz isso demais, gente. Para querer provar alguma coisa para alguém, para querer mostrar para alguém que a gente é melhor, que a gente é mais crente, que a gente está mais perto de Deus, que a gente sabe mais, que a gente tem mais, que o meu é melhor, que eu faço, eu aconteço. É o fariseu lá dentro de nós, querendo levantar. E aí nós precisamos buscar a Deus e usar a palavra de Deus e ouvir o que Jesus disse. Não, isso aí não, isso é sepulcro caiado. Eu não vivo de sepulcro caiado, eu vivo de sepulcro aberto, de Cristo ressuscitado, e não tem mais nada dentro desse sepulcro, a porta está aberta e não tem cal, não tem nada. Você pode entrar e ver o que você quiser, que Jesus já saiu, ressuscitou, mas vive em mim, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esta é a minha realidade e a sua realidade, em nome de Jesus. Você entende isso? Diga amém. Qual é a sua maior preocupação em relação às outras pessoas? É o amor a elas, a compaixão, a misericórdia? Ou é a competição, ou o que elas estão fazendo de errado ou de certo? E aí nós precisamos valorizar, em primeiríssimo lugar, a nossa essência. A Bíblia diz que nós somos criados para agradar a Deus, nós somos criados novas criaturas, e essas novas criaturas, na essência, nós somos corpo de Cristo, nós temos a mente de Cristo, o Espírito Santo habita em nós, Jesus habita em nós, a nossa essência é Cristo que vive em nós. Daí então, eu preciso começar por dentro, os meus pensamentos, sentimentos, as minhas crenças, os meus valores. Aí é o versículo que nós lemos: limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. A mudança é lá de dentro, é mudar meus pensamentos, mudar meus sentimentos, as minhas crenças, os meus valores voltados para a palavra de Deus. Outra coisa é que eu e você precisamos diariamente revisar nossas prioridades, motivações de acordo com a palavra de Deus. Como é que eu estou vivendo? A minha prioridade ou as minhas prioridades, as minhas motivações são só de aparência ou elas refletem a essência que existe dentro do meu coração? Elas refletem a pessoa, o caráter de Cristo? As minhas prioridades, as minhas motivações. E, finalmente, nós precisamos, como vimos o vídeo aqui, ser mais discípulos e não ser escriba e nem fariseu, e deixar que o escriba e o fariseu seja pressionado e acuado e amarrado pelo poder do nosso discipulado em Cristo Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, Jesus fala isso umas 4 vezes.
que eu e você não venhamos cair nesse mal de querer viver só da aparência, mas que eu e você possamos viver essa bênção de ser discípulos de Jesus. E eu tenho dito aqui, nós somos discípulos, mas também somos discipuladores. Diga, eu sou um discípulo, mas eu também sou um discipulador. Essa é a chamada de Jesus para mim e para você, que eu e você sejamos discípulos. Fique em pé em nome de Jesus. Nós já vamos finalizar. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Mais algumas perguntas aqui para mim, para você, para nós refletirmos. Mas feche seus olhos. Não deixe nada tirar a sua atenção, te distrair. Até que ponto você e eu somos parecidos com os fariseus ou com os discípulos de Jesus? Gente, por que nós valorizamos tanto a aparência e às vezes não somos tão rigorosos quanto a experiência de realmente ser transformados por Cristo? E aí nós precisamos pensar nisso, o que é mais importante para nós, o que nós estamos mais valorizando hoje, a aparência ou a essência do Evangelho? O que nós estamos mais preocupados? Em demonstrar aquilo que não somos, aquilo que não temos, ou realmente viver de forma transparente a essência do Evangelho? Para que nós não venhamos a viver uma fachada, mas realmente uma vida dedicada a Deus. Não apenas uma aparência de cristão, mas a essência de um discípulo, de um filho de Deus que tem realmente uma vida frutífera. Tiago diz lá no 3,17, Tiago, mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia, ou seja, essa palavra hipocrisia, daí surge a aparência, ela é máscara. Eram os artistas que usavam a máscara para se apresentar, depois tirava a máscara, e daí veio a palavra hipocrisia, ou alguém que põe uma máscara e se apresenta como uma outra pessoa, não é aquilo realmente. Então, a Bíblia fala sobre isso, uma vida de verdadeiro discipulado, sem parcialidade, sem aparência falsa, sem hipocrisia, mas cheia de misericórdia, de bons frutos, pacífica, moderada, tratável. Pai, nos ajuda, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos na Tua presença. Eu entendo, Senhor, que é uma palavra difícil de ouvir e de pregar, mas o Teu Espírito Santo nos auxilia a recebê-la, e obrigado, Senhor, eu pessoalmente recebo essa palavra, porque eu não quero viver uma aparência daquilo que eu não sou, daquilo que eu não tenho, mas eu quero viver a verdadeira essência do Evangelho, a verdadeira essência de quem eu sou em Cristo Jesus, que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E que eu possa viver isso todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, aonde eu estiver, fazendo o que estiver fazendo, produzindo frutos, sendo discípulo, sendo igreja, aonde eu estiver, em casa, no trabalho, na escola, na rua, no camping, divertindo, nas férias, aonde eu estiver, brincando, ser discípulo de Jesus, não na aparência, mas na essência. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Tem aqui alguém nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Tome essa decisão agora, levante a sua mão, como que dizendo, eu quero entregar minha vida para Jesus. Se você está afastado, distanciado, desviado de Jesus, levante sua mão e volte agora para Jesus, venha para Jesus agora, decida, em nome de Jesus, viver para Jesus. Enquanto nós cantamos, eu queria pedir que você viesse aqui à frente, nós vamos orar juntos aqui, independente, seja qual for a sua situação. Eu pedi que nós estivéssemos aqui, vem para cá, vamos estar juntos aqui, nós não somos muitos hoje,
Começando aqui da frente, vem Carminha, irmão Márcio, pastores, vem para cá. Vamos estar juntos aqui. Mesmo que não venham todos, mas pelo menos um grupo de irmãos representando a igreja. Vamos estar juntos aqui orando. Em nome de Jesus. Nós queremos ser discípulos todos os dias da nossa vida. Todos nós temos uma necessidade, 2, 3. E nós precisamos pôr essas necessidades diante de Deus. Nós precisamos viver a essência do Evangelho, de ser discípulos e de ser discipuladores, de não ser apenas cristãos nominais, mas ser discípulos verdadeiros, filhos que agradam o Pai, filhos que amam o Pai de verdade, filhos que carregam a identidade do Pai, filhos que vivem a essência do Pai, porque o Senhor é a essência na nossa vida. Perdoa-nos, Senhor, por viver muitas vezes e praticar hipocrisia, fingimento, apontar dedos, acusar, Senhor, julgar pessoas. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, ó Pai. Nos ajuda a viver a essência do Evangelho, a misericórdia do Evangelho, a graça do Evangelho, a compaixão do Evangelho, o perdão do Evangelho, a justiça do Evangelho, a fidelidade do Evangelho. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Estamos na Tua presença, Senhor. Enquanto você ora, fala com Deus. Nos ajuda, Senhor. Apresenta ao Senhor a sua necessidade. Apresente a Deus o seu coração, a sua alma. Apresente a Deus a sua família. Apresente a Deus os seus companheiros de trabalho, de escola. Apresente a Deus a sua vida. Diga a Deus: Senhor, eu quero viver essa essência, a essência do Evangelho. A essência do Evangelho causa mudança na nossa vida e na vida de quem convive conosco. Para que amanhã você possa impactar a vida de alguém. Você possa impactar alguém no trabalho, na escola, onde você estiver. Você possa ser um discípulo não só no domingo à noite ou de manhã, mas ser um discípulo todos os dias, aonde estivermos. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. A essência do adorador é Jesus.